Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. O irmão Paulo falou no louvor, mas eu queria só lembrar que Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. Amém? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, e como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom poder ter o Teu Espírito Santo ministrando em nosso coração, desde a abertura desse congresso, ó Pai. Nos louvores, Senhor, cada palavra que já ouvimos nessa tarde. Senhor, como é bom, Pai, poder estar no melhor lugar dessa terra, que é a Tua presença, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, Pai. Ministra ao nosso coração. Senhor, o nosso coração esteja atento, que essa palavra venha cair como uma semente boa, em terra boa, Senhor, e venha nos transformar na Tua imagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diz o profeta que Samuel está derramando óleo sobre a cabeça de Saul, ungindo este homem Saul como rei. E quando você vê esse ato profético, você chega lá no versículo 24. Samuel ele faz uma pergunta ao povo, ele diz: vedes aqui, o Senhor não o escolheu? Quem escolheu Saul? Foi Deus. Foi Deus. Muitas vezes a gente tem um preconceito, de achar que só Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem, um rei escolhido, Mas não Saul foi também. Saul foi também. A gente vai perceber no início do chamado do rei Saul que ele foi uma bênção, foi escolhido por Deus. E eu queria dar um tema da minha mensagem hoje. O tema da mensagem de hoje é: combatendo o rei lobo que habita em nós. Esse é o tema. Combatendo o rei lobo que habita em nós. Por que rei lobo? Porque a mensagem de hoje é baseada na história de Saul, um rei que começou muito bem, que foi escolhido, foi ungido por Deus, um rei que começou caminhando com o Senhor, mas lamentavelmente terminou muito mal. Muito mal. Saul, querido, era um rei que começou a ter grandes experiências com Deus. Ele temia Deus, ele obedecia a Deus no início do seu ministério. Se você pegar Saul, reinou 40 anos, como Davi reinou. Seus 20, 25 anos primeiros do seu reinado, ele buscou o Senhor, ele andou com Deus. A Bíblia diz que Saul profetizou em nome do Senhor, ou seja, ele teve as suas próprias experiências com Deus, não viveu da experiência dos outros, ele teve as suas experiências com Deus, ele obedecia a Deus, ele realizou feitos notáveis, porque ele andava com Deus. Saul, você tem uma ideia, pegou de herança 12 tribos, cada um tinha suas regras,
cada um tinha os seus líderes, eram todos separados, e ele ganhou uma missão de juntar esse povo como uma nação, como um só pensamento. Coisa não é fácil não, e Saul consegue fazer isso, reunir todo aquele povo. Ele consegue, por quê? Porque ele andava com Deus, ele ouvia Deus, ele conhecia Deus. Você lê os primeiros capítulos da sua história, né? Quantas vitórias Saul teve, porque ele era um rei temente a Deus. O problema, no passar dos anos, a loucura do pecado tomou conta da alma de Saul, e a sua vida foi completamente destruída. Seus valores, seus princípios, o temor a Deus, sua intimidade com Deus, sua comunhão com Deus, tudo foi destruído. Saul, nos últimos 10 anos do seu reinado, se tornou um rei louco, dominado pela desobediência, pela loucura da rebeldia, pela loucura da inveja. O seu coração ficou longe de Deus, longe. E a notícia que eu tenho que dar para você nessa tarde é que existe um Saul dentro de você. Existe um rei louco dentro de cada um de nós. E se eu deixar esse rei louco que habita em mim, livre, leve, solto, fazendo o que ele quer, ele põe tudo a perder. O que um dia eu vivi com Deus, as minhas experiências que eu tive com Deus, a minha intimidade, as minhas conquistas, a minha comunhão. Se eu der bobeira, esse rei louco que mora dentro de mim, ele destrói tudo aquilo que eu vivi um dia com Deus e com Cristo. Sabe como que o Novo Testamento chama esse rei louco? Quem sabe? Natureza pecaminosa. Paulo, ele vai falar isso em Gálatas 5,17. Ele diz assim, ó, olha que interessante, ele diz que existem duas naturezas aqui dentro, morando dentro de nós. Uma é a natureza de Cristo, que nos leva para Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, ter intimidade com Deus, buscar as coisas de Deus. E a outra é a natureza pecaminosa, é o rei louco. Então há dois reis, um é o rei Jesus e o outro é o rei louco, a natureza pecaminosa. E Paulo diz que essas duas naturezas, esses dois reis, eles andam diariamente em conflito, eles lutam entre si, eles brigam, eles combatem o tempo todo. A natureza de Cristo com a natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa, né? Esse rei louco, que também mora dentro de nós, e nos inclina para quê? Para a prostituição, para a impureza, para a lascívia, que é o desejo sexual descontrolado, para a idolatria, né? Que é você querer colocar alguma coisa no lugar de Deus no seu coração, para inimizades, para ciúmes, para contenda, divisões. A lista do rei louco é grande. E eu não sei você, mas na minha opinião, eu penso que o maior desafio de um crente, de um cristão, é manter esse rei louco preso, com as rédeas curtas. Por quê? Porque senão ele vai destruir tudo aquilo que a gente vai viver com Cristo. E o Rei Jesus só vai ter espaço no nosso coração, o Rei Jesus só vai governar sobre a nossa vida se a gente prender esse rei louco. Amém?
Se a gente prender. Olha, eu posso ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, mas o rei louco não morre. Morre não. Ele está aqui, ó. Se a gente não fazer ele morrer todo dia, prender ele todo dia, ele fica adormecido, mas tem hora que ele vai querer aparecer. Eu vi uma vez um irmão contar para mim, ele estava no trânsito, e o filhinho dele estava atrás na cadeirinha, 4 anos o filhinho dele. Aí esse irmão levou uma fechada no trânsito. Aí na hora, ele bateu a mão no volante assim, com toda a força, assim, e disse: que droga! Rei louco, né? Entendeu? Falou uma besteira, automaticamente o filho dele atrás bateu na cadeirinha assim: que droga! Ele olhou para trás e falou: filho, não pode fazer isso não. O filho olhou para o pai e falou assim: ó, pai, só você que pode? Só você que pode? Não. O papai já pediu perdão para Jesus, é crente. O papai já pediu perdão para Jesus. Aí o filho virou para ele: pediu não. O rei louco. Se a gente dá bobeira, a gente pode ter 10, 20, 30 anos de crente, não importa o título. Se a gente menosprezar esse maior inimigo, o seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo não é o mundo, seu maior inimigo é o rei louco que mora dentro de você. Essa natureza pecaminosa. E como que a gente vai lidar daqui para frente com esse reizinho louco que habita dentro de nós? Como que esse rei louco age? Como que eu posso, mortificar essa natureza pecaminosa? Como que eu posso controlar isso? Como que a gente pode prender esse reizinho louco? Que Jesus cresça e governe a nossa vida. A primeira atitude, baseada aqui no texto, na palavra de Deus, como o rei louco age, a primeira atitude está lá em Samuel capítulo 18. Vamos abrir lá. Samuel capítulo 18, versículo 11. Baseado na história de Saul. 1 Samuel capítulo 18, versículo 11. Olha só. E atirou, Saul estava com uma lança, versículo 10 aí, na mão, e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Querido, a primeira atitude quando o rei louco está governando a nossa vida é que o rei louco passa a atacar os amigos. O rei louco, quem era Davi para Saul? Era um amigo. Você lembra que Saul, às vezes, ele ficava meio perturbado espiritualmente, emocionalmente? Davi ali, foi enviado por Deus ali para tocar sua harpa. Davi e Saul ficava mais calmo, mais tranquilo. E Saul, que naquele rompante de raiva, o rei louco florescendo na vida dele, ele pega a sua lança e atira contra Davi, contra o seu próprio amigo. Quantas vezes, sem a gente perceber, o rei louco está dominando a nossa vida, a gente não começa mais a fazer guerra contra o diabo, mas a gente começa a fazer guerra contra os nossos amigos, com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar. Começa a fazer guerra contra os irmãos da igreja, contra o pastor. Começa a fazer guerra contra a família, contra os filhos. A tua esposa é um Davi que Deus colocou para te ajudar.
A pergunta é: contra quem você está fazendo guerra? Contra quem? Na hora que a gente fica chateado com a esposa do filho, algumas situações que acontecem, é normal. Por quê? Porque a gente não casou com um ser divino, a gente casou com um ser humano. E o ser humano, às vezes, ele vacila mesmo, promete e não cumpre, né? Nós somos cheios de defeitos, falhas. Então, alguns ajustes que tem no casamento. O problema é quando a gente fica brigando o tempo todo. O problema é quando a gente, fica sendo grosseiro um com o outro o tempo todo. A gente começa a não fazer mais guerra com o diabo, mas começa a fazer guerra com os Davis que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. Presta atenção, querido, para quem, contra quem você está fazendo guerra? Essa é a primeira atitude do rei lobo. A segunda atitude, olha aí, capítulo 20, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 33. Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Olha só, o rei louco passa a destruir tudo aquilo que ele mesmo gerou com a bênção de Deus. Já parou para pensar nisso? Primeira atitude do rei louco: matar os Davis que Deus colocou para ajudar. Se você continua e não percebe, a segunda atitude é matar os Jonatas, aquilo que Deus gerou na tua vida com a bênção dele. Você conhece pessoas que estão matando os seus Jonatas, ou já mataram? O que pode ser um Jonatas? Seu ministério, não é, pastor? Seu ministério, Deus gerou, aquilo foi gerado na tua vida e você matou. Pode ser o teu trabalho, quantas pessoas passam numa empresa e falam: nossa, meu sonho era trabalhar aqui, o meu sonho era passar nesse concurso, o meu sonho, e aquilo foi gerando na sua vida através de oração, de jejum. Quando você conquista, sem você perceber, você deixa o rei louco, a natureza pecaminosa, matar o sonho que foi gerado com a bênção de Deus na tua vida. É o Jonatas. Jonatas aqui no texto representa tudo aquilo que Deus gerou na minha vida com a bênção de Deus. Jonatas era filho de Saul. Saul era pai. Jonatas era a geração dele, filho dele. Num acesso de loucura, ele ataca não só Davi, mas ele ataca aquilo que ele gerou, que foi Jonatas, com a bênção de Deus. Queridos amigos sérios, se a gente não prestar atenção, a terceira atitude aqui do rei Saul, o rei louco, e eu acho que é a pior de todas, é quando ele perde totalmente o temor a Deus e vai para Endor. 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 7. Vamos ver lá. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Olha só. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe
em Endor. Você lê o contexto aqui, Deus havia dado uma ordem para Israel. Deus tinha falado assim: eu não quero que ninguém consulte feiticeiros, necromantes. Nós temos que banir a feitiçaria do povo de Israel. E quem Deus usou para banir isso no meio do povo de Israel? Quem foi? Saul. E o próprio Saul agora, esse rompante aí de loucura, ele começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus detesta. E a gente aprende aqui, queridos, que Endor representa o lugar da desobediência, o lugar das rebeldias, o lugar das coisas detestáveis aos olhos de Deus. Ele vai para Endor. Presta atenção, quando o rei louco está solto, eu posso ser pastor, eu posso ter 50 anos de crente, de evangelho, mas se o rei louco estiver governando a minha vida, se eu tiver com esse rei louco à solta, eu vou entrar num declínio espiritual como o de Saul. Vamos rasgar o verbo, como o pastor fala, nós estamos entre homens aqui, então a gente pode falar abertamente. Para muitos de nós, Endor pode ser a pornografia. Você está no declínio espiritual vendo pornografia. Isso está roubando a sua fé, a sua pureza, a sua santidade. Para muitos, Endor, o lugar da desobediência, das coisas detestáveis aos olhos de Deus, pode ser mentira. Pequenas mentiras, grandes negócios, Pequenas mentiras, médias mentiras, grandes mentiras. A gente conta uma pequena mentirinha aqui para virar uma grande mentirinha lá na frente. E às vezes a gente ensina os nossos filhos a desenvolverem o rei louco deles. Alguém liga em casa, Filho, fala que eu não estou. Você está lá. Alguém bate no portão da sua casa, fala que eu não estou, e você está lá. Você está ensinando o que? Mentira. Lugar de Endor. Para muitos, o lugar do Endor pode ser às vezes a gente chega no culto, e canta, e louva a Deus, mas chega na segunda-feira, a gente tem atitudes de passar outros para trás, ser desonestos, ser caloteiro. Lugar de Endor. Mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui nessa tarde, porque o Espírito de Deus quer nos ensinar estratégias para a gente empreender esse rei louco, esse reizinho louco, para que o Rei Jesus governe a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Querida, a primeira atitude aqui, eu aprendo, para a gente conseguir prender esse rei louco. A primeira atitude é: aprenda a prestar contas. Essa é a primeira atitude. Você quer que Jesus governe a sua vida? Você quer aprender a amarrar, aprender esse rei louco que habita em você? Aprenda a prestar contas. Escuta uma coisa. Você já ouviu a frase assim, eu não presto conta para ninguém. Ninguém paga minhas contas. Mas quando a gente não presta conta para ninguém, a gente abre uma brecha na nossa vida da autossuficiência. E nenhum cristão é autossuficiente.
A minha esposa, ela tem a senha do meu celular. Tem irmão que não dá a senha do celular para a esposa, eu nunca vi isso. Se a esposa pegar o celular dele, parece que vai ter o que foi, irmão? Está tendo infarto? Não, minha esposa está pegando o celular. Ué, tem alguma coisa que você esconder dela aí no celular? Dá a senha para ela. Eu não tenho minha privacidade. Não preciso prestar conta para minha esposa. Irmão, por que você casou então? Se você casou, você tem que prestar conta para sua mulher. Isso é bom. Porque a hora que o seu reizinho louco quiser olhar alguma coisa errada no celular, você vai pensar: a minha mulher tem a senha do meu celular, vai ver o histórico, e a minha mulher é mais louca do que o meu rei louco. A minha mulher tem uma rainha louca dentro dela. Se ela pegar isso aqui, é verdade. Saul tinha perdido totalmente. Ele não prestava conta para ninguém mais. Ele não prestava conta para a autoridade espiritual dele, que era Samuel. Ele não prestava conta mais para o seu filho Jonatas, que era o amigo dele verdadeiro. Quantas vezes Jonatas falou: pai, está errado, pai. Isso que você está fazendo está errado. Não, eu faço do meu jeito. Você tem amigo assim? Amigo verdadeiro é aquele que às vezes vê o seu ponto cego, aquele que você não consegue enxergar. Não é aquele que só bate nas suas costas, só te elogia, não. É aquele que fala: ó, você está errado, você precisa voltar para a igreja, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter atitude diferente. Esse é o verdadeiro amigo. Aprenda a prestar conta. A autossuficiência é um perigo. Uma vida sem prestação de conta é uma terra fértil para o pecado. O que Tiago fala lá, né? Orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns com os outros. Não é no sentido que o outro vai ter, no sentido original, não é no sentido que o outro vai ter poder de perdoar o seu pecado, não é isso. Mas é você ter alguém que às vezes você pode compartilhar uma fraqueza, pedir ajuda, né? Como é bom que tem uma autoridade espiritual que a gente pode compartilhar, pedir ajuda. Não é para todo mundo que você pode compartilhar, não, meu irmão. Aprenda isso, viu? Não sei se você conhece essa história, né? Estava um grupinho de 3 na igreja e um falou para o outro: irmão, preciso confessar uma fraqueza. Minha fraqueza é mulher. Irmão, sei, eu sou casado, mas minha fraqueza é mulher. E o outro falou: eu preciso confessar minha fraqueza. Minha fraqueza é o dinheiro. Olha, eu compro e pago, né? Tem dificuldade com essas coisas. Aí o outro falou assim: misericórdia, não tem que orar muito. Não tem que orar muito. Por quê? Porque a minha fraqueza é a língua. Não consigo guardar segredo de jeito nenhum. Então, cuidado. Mas é bom a gente ter um líder espiritual que a gente pode compartilhar, ter um conselho de Deus, um amigo. Isso é bom. Amém? Segundo lugar, como que a gente pode prender esse rei louco? Eu li tanta coisa aqui que até me perdi. Segunda estratégia e prática para a gente prender esse rei louco: fuja de
contextos pecaminosos. O que é um contexto pecaminoso? Não é pecado, mas se você continuar ali, fatalmente você vai pecar. É um contexto pecaminoso. É uma situação, é uma circunstância, é um relacionamento, né? E você não está pecando, mas se você continuar ali naquele contexto, vai levar você a pecar. Então, solteiro sem entender. Solteiro. O que é um contexto pecaminoso para você solteiro? Eu namorei 6 anos. Eu casei com a minha esposa virgem, eu e ela. Mas você acha que foi fácil? Você sabe como eu prendi o meu rei louco? A minha natureza pecaminosa, que tem hora o sangue ferve. Eu evitava de ficar muito tempo sozinho em lugares fechados com ele. Porque se você der oportunidade para o rei louco, ele vai aflorar na tua vida. E no casado? O casado é diferente. Você não pode ficar muito tempo separado. Tem que ter um avivamento no seu casamento. Escutei uma vez alguém falando: uma vez por mês está bom, né, irmão? Irmão, uma vez por mês você paga a conta de luz, paga a prestação do seu carro, paga a conta de água. Manda os filhos aqui, culto de jovem, faz avivamento na sua casa, é o que eu faço. Não pode dar brecha, não. Não podemos dar brecha. O que é um contexto pecaminoso? Uma vez tinha um irmão que trabalhava numa empresa e tinha uma moça muito bonita lá. E empresa grande, né? Ele podia até pegar outro caminho, mas ele pegava aquele caminho todo dia. Quando ele passava pela mesa daquela moça, ela fazia assim para ele, ó. E ele falava assim: não, sangue de Jesus tem poder. E ela, no outro dia, sangue de Jesus tem poder. Ele evitar aquele caminho, passar por outro, ele tinha outro lugar para ele passar. Aí um dia ele brigou com a esposa, estava brigado com a esposa, ele passou e a moça para ele, e ele falou: o sangue. Falou mais um pouco. Aí ele passou outro dia, até que ele parou. Ele falou: é comigo? Eu falei: é, mas eu sou casado. Ela falou: não tenho ciúmes. Eles marcaram o encontro e foi o fim do casamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém sai da sua casa um dia de manhã e fala: eu vou destruir a minha vida, o meu casamento hoje. Não é assim que acontece. São contextos pecaminosos que você vai dando liberdade. Isso vai te levando de fato a pecar. E se você der bobeira, o rei louco, a natureza pecaminosa, ela vai destruir a tua vida. Amém? Então fuja de atitudes pecaminosas. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, lá do prestação de conta, eu falei só no celular nesse tempo que eu assino para falar da minha esposa. Olhe o celular dos filhos também. Tem o celular dos filhos. Quando eu era adolescente, quando eu estava em casa,
Minha mãe e meu pai estavam sossegados, né? Ela está protegida aqui, está dentro de casa. Hoje, a gente pensa que os nossos filhos estão protegidos dentro de casa, no quarto. Eles estão às vezes vendo pornografia, estão falando o que deve e não deve com um amigo lá que você nem sabe. Então, vem de perto dele, pega o celular, olha. Eu pego o celular da minha filha direto, eu olho o que está acontecendo, as conversas que está conversando ali. Ah, mas você não confia em mim, pai? Confio, você não confia no rei louco para ver você. Em você eu confio. Prestação de conta. Amém? Em último lugar, a gente tomar aquele café gostoso, abençoado, né? O último lugar é fiz essa pregação um pouco rápido. Eu saí da farmácia um pouco confuso aqui. Peraí, vamos pegar o último. Aqui. Em último lugar, evite as comparações. Você quer vencer o rei louco? Fuja das comparações. Saul, você pegar 1 Samuel 10:25, quando ele assume o reinado, todo mundo, ó, viva o rei e tal, levar presente para ele, só que teve um grupo lá que não aceitou ele. Falou, você não é rei, coisa nenhuma não, tal, começou a falar mal dele, né? Nós não confiamos em você. Sabe o que Saul fez? Saul estava conectado com Deus. Diz que ele ficou calado e se fingiu de surdo. Aí no final do seu reinado, algumas mulheres começaram a cantar assim, né? Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Ele ficou louco. Então bastou um grupo de mulheres se cantar e ele falou, meu Deus, como virou inferno a vida dele. E o que eu queria falar com você? Evite comparações. Porque a comparação é uma armadilha que leva sempre a extremos perigosos. Quando você se compara com alguém, quando você se acha melhor que uma pessoa, isso vai te levar a soberba. Ah, minha casa é melhor, meu carro é melhor, ó, minha família, como é mais estruturado, ó, como eu prego bem. Isso vai te levar a soberba. E Deus rejeita os soberbos. O céu vai fechar para você. Por quê? Porque você deixou entrar soberba no teu coração. Agora, quando você se compara com alguém, você se julga, né, pior que essa pessoa, isso vai te levar para baixo, a extremos. Ou você, né, você se sente um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma e caminhando para o lugar. Extremos. Ou vai te levar a soberba, ou vai te levar a sentimento de inferioridade. Eu quero falar para você, sempre vai ter gente falando mal da gente. Sempre vai ter gente querendo ser o que você é, fazer o que você faz, querendo ter o que você tem. A pergunta é, como você vai reagir às críticas, às comparações? Davi, no começo do seu ministério, Saul, quando estava no começo do ministério, nas críticas que ele recebeu, como ele estava firmado em Deus, entrava por aqui e saia por aqui. E ele continua caminhando com Deus. Mas depois, quando as pessoas começaram a comparar ele com Davi, ele caiu na armadilha da comparação. Ele ficou louco. Então, querido, nunca compare a sua mulher com uma mulher de ninguém. Nunca
compare o seu filho com o filho de ninguém. Nunca compare o seu pastor com o pastor de ninguém. Nunca compare a sua igreja com a igreja de ninguém. Por quê? Porque todo comparativo é um tiro no pé. Sempre a gente vai sair ferido. Ou eu vou ficar soberbo, ou eu vou ficar com sentimento de inferioridade. Sempre. Sempre a gente vai ficar prejudicado. Aprenda a se alegrar com a vitória dos outros. Nossa, Deus está fazendo uma grande obra na vida do irmão. Glória a Deus. O Deus que faz na vida do Rogério faz na minha vida também. O que Ele tem para mim é para mim, o que Ele tem para o Rogério é para o Rogério. Aprenda a celebrar, querido, a sua vitória, a vitória na vida do irmão. E para esse negócio de comparação.